Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai um certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, aqui é Frei Wanderlan trazendo para você a breve reflexão do Evangelho. Nós estamos meditando o Evangelho segundo Mateus, capítulo 26, versículos de 14 a 25. Duas coisas básicas eu gostaria de meditar neste Evangelho que é tão rico e que dá margem para nós meditarmos muitas coisas úteis para a nossa vida. No entanto, gostaria de destacar duas situações. A primeira é esta narração que diz que Judas foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se eu vos entregar Jesus? E combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. Meu irmão, minha irmã, olhando e meditando esse trecho do Evangelho, eu fico pensando na falsidade, fico pensando na desonestidade, fico pensando na inveja, no ciúme, fico pensando no orgulho, fico pensando no egoísmo, fico pensando até talvez nos traumas que as pessoas sofrem ao longo da vida, que também não justifica tudo, mas ajuda a entender por que as pessoas às vezes são falsas, por que as pessoas às vezes são fingidas, por que as pessoas às vezes são mentirosas, por que as pessoas às vezes cultivam o mal no seu coração, planejam o mal, concebem o mal e executam o mal. E geralmente o mal pensado, o mal planejado, o mal executado é sempre contra um irmão, uma irmã. Judas fez isso. Que pena, que tristeza, que lamentável uma pessoa alimentar o mal, planejar o mal e fazer o mal. E mesmo quando ali Jesus deu aquele susto durante a ceia, dizendo: Um de vós vai me trair, ele poderia ainda bem ali ter recuado. Ele poderia bem ali ter se arrependido. Mas não, ele se obstinou na maldade que ele alimentou ao longo do tempo no seu coração. Esta traição, esta desonestidade, essa falsidade. Meu irmão, minha irmã, cuidemos do nosso coração, cuidemos do nosso interior, da nossa mente
E não sejamos assim. Não sejamos assim como Judas Iscariotes, que se deixou dominar por esses pensamentos mesquinhos, egoístas, individualistas, gananciosos, talvez até invejosos, ciumentos, em relação a Jesus, por essa falsidade. Não sejamos assim. Vigiemos sobre as nossas atitudes e quando formos tentados diante de situações em que somos chamados a sermos desleais, não sejamos. O mundo está precisando de pessoas que sejam leais. O mundo está precisando de pessoas que sejam honestas. O mundo está precisando de pessoas que sejam íntegras. O mundo está precisando de pessoas que sejam verdadeiras, com caridade, sem serem agressivas, mas que sejam verdadeiras, autênticas. O mundo está precisando de pessoas que sejam transparentes. O mundo está precisando de pessoas que pensam o bem, alimentam o bem, planejam o bem e fazem o bem. Por isso, sejamos nós, esse sal, essa luz, esse sal com o sabor de Cristo, com o sabor do Evangelho meditado todos os dias, com o sabor da oração feita todos os dias, com o sabor da confissão que perdoa nossos pecados e o nosso arrependimento, com o sabor da Eucaristia que nos fortalece, que é o próprio Cristo em nós, com o sabor da doutrina, o ensinamento da Igreja que nos ajuda a sermos bons. Meu irmão, minha irmã, não nos deixemos dominar por nenhum tipo de pensamento mesquinho de maldade ou de planejar o mal ou de fazer o mal. Esses pensamentos virão, porque nós somos humanos com uma humanidade afetada pelo pecado e que somos tentados a essas coisas, mas não alimentemos. Alimentemos o bem dentro de nós, para sermos bons. E como nos diz a própria palavra de Deus num outro trecho, sede santos como vosso Pai do céu é santo, alimentando a bondade, alimentando o amor e procurando cortar todo ódio, toda mágoa, todo ressentimento, todo orgulho, toda inveja, todo ciúme, todo dentro do nosso coração. Por fim, eu disse que eram duas coisas que iríamos meditar. Nós vemos Jesus aqui dando uma ordem, mas também ao mesmo tempo uma orientação aos discípulos. Em primeiro lugar, eles procuram o Cristo e perguntam: onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Ou seja, eles estão dispostos a se deixar orientar pelo Cristo. Eles querem receber ali a orientação de como devem fazer, o que devem fazer. E o Cristo os orienta. Jesus respondeu: ide à cidade procurar um certo homem e dizer-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. E diz o texto: os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Fazer como Jesus mandou, querer escutá-lo, para preparar a nossa vida para o encontro com a graça de Deus, para o encontro com a verdade, a sabedoria de Deus. Preparar o nosso coração para que o nosso coração, dentro de um autêntico processo de conversão, possa amadurecer, crescer na fé, possa chegar à estatura de Cristo, sermos filhos no Filho Jesus Cristo. A vida é essa grande preparação para o grande banquete celeste que nos aguarda um dia. Por isso, é necessário que nós escutemos o Cristo para sermos bons, para termos pensamentos bons, para planejarmos a bondade e para assim nos prepararmos para a grande Páscoa, a grande passagem para a vida eterna junto de Deus, onde seremos plenamente felizes. Aproveitemos a vida como essa grande preparação que deseja chegar à meta
que é a Jerusalém celeste. Mas enquanto caminhamos aqui, cuidemos de ouvir o Cristo e de fazer, como diz a voz do Pai no batismo de Jesus, fazei o que ele vos disser. Ou na transfiguração, né? Este é meu filho amado, escutai-o. Deus nos abençoe e que nós escutemos o Cristo e nos deixemos conduzir por ele nesta grande preparação para a Páscoa eterna, que é a grande meta do cristão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.